Olá, vamos falar um pouquinho sobre conflitos de tráfego, certo? Principalmente aplicado em microsimulação, tudo bem? Então a gente vai fazer essa avaliação de segurança viária a partir de dados de microsimulação e para a gente poder entrar nesse assunto envolvendo a simulação, a gente precisa entender o conceito de contínuo de segurança viária. Logo em seguida, a gente vai entender quais são os dois principais indicadores proxy de segurança viária. Logo em seguida, a gente vai abordar esses conflitos com a microsimulação e vamos falar um pouquinho sobre o software que é utilizado para fazer e desenvolver essas análises de segurança viária. O contínuo de segurança viária, ele está aqui muito bem exposto pela pirâmide de Hiden, que publicou seu trabalho lá na década de 80. E o que é postulado, né? Nesse conceito aí de contínuo de segurança viária. Ele nada mais diz que todos os eventos que acontecem em uma rede viária, eles correspondem a uma série de eventos temporais, certo? Que eles variam de passagens não perturbadas até colisões reais. E eles podem ser organizados volumetricamente em uma pirâmide, em que a base seria um volume maior, ou seja, um maior número de ocorrências, que seriam as passagens sem perturbação, até a gente chegar aqui no cume do triângulo, no topo da pirâmide, que seria realmente a culminação de um acidente, certo? E aí esse próprio acidente ele é subdividido em fatal, a gente tem feridos graves, feridos leves, danos materiais, mas até chegar no acidente em si, a gente tem essas classificações que são chamados os conflitos. Potenciais conflitos, conflitos leves, enfim, quase acidentes e acidentes. E é justamente esse tipo aqui de interação entre agentes da nossa rede viária que temos interesse em investigar, porque eles são eventos que acontecem numa quantidade um pouco maior do que os próprios acidentes, então a gente teria essa vantagem ao nosso favor, ou seja, temos a vantagem de ter mais dados, teoricamente, disponíveis de conflitos para a gente poder fazer esse tipo de avaliação de segurança viária, certo? A gente tem alguns tipos de conflitos, a depender desse angulamento aqui de interação, certo? Podem ser os conflitos ditos de cruzamento, que eles estão mais aqui na transversal. A gente tem conflitos de mudança de faixa e temos conflitos do tipo traseiro. Para a gente poder definir o que seria um conflito, né? São eventos temporais, como já foi dito antes, e eles são basicamente um quase acidente, certo? Então, o primeiro indicador de conflito seria o time to collision, certo? Que a gente chama de TTC, que é basicamente essa definição de ser o tempo necessário para dois veículos colidirem se mantidas as mesmas velocidades e trajetórias. Ou seja, se esse veículo 1 e o veículo 2 mantiverem a trajetória e a velocidade, em tanto tempo, tantos segundos, ocorrerá uma colisão. E esse indicador, certo? Ele diz respeito ao potencial de ocorrência de um conflito, mas ele também não diz nada a respeito de severidade daquele conflito, porque nós podemos ter duas situações. Uma situação em que os veículos estão a altíssimas velocidades e uma distância consideravelmente grande entre os dois. Tem o mesmo TTC de dois veículos que estão a baixíssimas velocidades e uma distância razoavelmente curta. Então, assim, ele diz respeito ao potencial de ocorrer o conflito, mas ele não diz respeito a que tipo de conflito vai ser esse. Quão severo ele vai ser. Da mesma forma, a gente tem esse Post-Encroachment Time, que é o PET, outro indicador que é bastante utilizado, certo? Que ele é basicamente o momento em que o primeiro usuário
ele sai do caminho do segundo e o momento em que o segundo atinge o caminho do primeiro. Ou seja, aqui no videozinho a gente vai ter a zona de potencial conflito. E aí, o momento que a bicicleta saiu, a gente começa a contar. E o momento que o carro chega a essa região de potencial conflito, a gente para de contar e tem o tempo de PET. Existem outros indicadores, certo, de segurança viária. Me detive a esses dois, não vou aprofundar nos demais. Tem uma indicação depois de artigos que são muito bons para poderem aprofundar, principalmente em questão de severidade, certo? Que leva em conta mais a diferença de velocidade dos veículos. Mas não vai ser o caso de ser abordado nesse momento, certo? E aí, dito tudo isso, esses conflitos, eles podem ser observados, né, em campo, a partir de filmagens ou até mesmo visita em campo de pesquisadores. Mas esse conceito de conflito a gente também pode verificar a partir de simulação. Simulação de tráfego, mais especificamente a microsimulação, ela está preocupada com o movimento individual de cada tipo de veículo e de condutor. E ele é um excelente indicador para a gente poder comparar cenários no que tange à segurança viária. Então a gente pode definir uma série de indicadores para poder localizar esses conflitos. Geralmente é utilizado o TTC e PET. E aí a partir disso a gente executa simulações e a partir da trajetória de todos os veículos que foram inseridos na nossa simulação, nós podemos gerar esses mapas de calor que vão indicar regiões de maior potencial de insegurança viária e podemos comparar a partir de diferentes cenários. Ou seja, executamos uma mudança na rede, como aquela mudança ela vai impactar na segurança viária daquela região. E para isso, atualmente, o simulador que usamos, que é o VSIM da PTV, ele não integrou nenhuma funcionalidade para poder fazer cálculo automático de indicador de segurança viária, mas o VSIM ele exporta um arquivo de trajetória, certo? Que ele capta de todos os integrantes de uma rede, que a gente pode utilizar esse arquivo no SSAM, certo? Que é o Surrogate Safety Assessment Model, que é um software, certo? Um aplicativo gratuito, que ele utiliza esses arquivos de trajetória de simulação para poder gerar essas análises de segurança viária em relação ao número de conflitos, mapas de calor e classificação de tipo de conflito, enfim. Agora eu vou mostrar rapidamente exemplos práticos disso. Aqui a gente tem uma rede, certo? Que ela é uma rede montada no VSIM, que está dentro das pastas de exemplos. É uma interseção apenas. Interseção bem complexa, porque aqui a gente tem ciclista, a gente tem faixa exclusiva de ônibus, temos vários tipos de conversão, temos um metrô aqui no meio também. Enfim, uma interseção bastante complexa. Vou botar um pouquinho para rodar. Pedestre também, tem interação com pedestre. Então pronto. Como é que a gente consegue, uma simulação que a gente queira exportar esse arquivo de trajetória para poder realizar as análises de segurança viária no SSAM? A gente precisa vir aqui nessa aba Simulation, Evaluation, Configuration,
E nessa terceira abinha aqui, de Direct Output, a gente vem em SSAM e habilita, certo? Se a gente quiser tirar aqui o tempo de aquecimento, o warm-up da rede, a gente também pode tirar, certo? No caso, eu já tinha rodado uma simulação prévia e já tinha executado a análise aqui no SSAM. A gente adiciona o arquivo de trajetória, não precisa ser só um, ele aceita vários arquivos de trajetória. E ele tem valores default, certo? Para poder caracterizar um conflito de TTC máximo de 1,5 segundo, máximo PET de 5 segundos. Aqui ele define como 30 e 80 esses limites angulares de conflito. E a partir disso a gente consegue analisar, certo? E a gente tem várias abas que vão nos indicar, tanto numericamente quanto visualmente, onde e como esses conflitos eles estão se caracterizando, certo? Summary, ele vai dar aqui um resuminho do que aconteceu. Por exemplo, a quantidade total de conflitos observados foi de 55 conflitos. E aí a gente tem 51 conflitos do tipo traseiro, rear end, e 4 de mudança de faixa. Não tivemos nenhum de cruzamento e nenhum que tenha sido não classificado. Aqui a gente tem vários outros indicadores proxy de segurança viária, a máxima diferença de velocidades entre os veículos, a diferença simples de veículos, enfim. Aqui a gente tem uma aba de filter que a gente consegue filtrar o valor mínimo e máximo dos nossos indicadores, certo? Caso a gente não queira pegar, por exemplo, interações com TTC iguais a zero. TTC igual a zero é basicamente dizendo que houve a colisão, porque já não há mais tempo para se fazer nada, nenhuma manobra. E um simulador ele não é capaz de representar bem um acidente de trânsito, um sinistro viário. Então a gente pode executar aqui um filtro para poder excluir esses eventos que a gente acha que são não representativos, certo? Nessa última coluna, a gente consegue visualizar, de acordo com a nossa rede, onde se concentram os tipos de sinistro, certo? E aí a gente pode classificar tanto por tipo de conflito, quanto pela severidade do conflito. E aí pela severidade a gente tem valores menores de TTC, querendo dizer que são conflitos potencialmente mais severos. Não necessariamente isso seja um bom indicador para severidade, né? Apenas o TTC. Uma vez que a gente já falou anteriormente sobre o que poderia acontecer. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.